Escolhidos e enviados, eis a nossa vocação. Eu resumiria a fala do Armando naquele trecho bíblico, né, de Mateus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Para dizer realmente isso que o Armando falou, o Brasil é um país muito rico de cultura e que nós devemos valorizar o que realmente é cultura. E às vezes nós deixamos de valorizar o que realmente é cultura para nos apegar a coisas que nos afasta da cultura em si, na sua essência. E lembrando, como eu falei, nós temos peculiaridade entre do Armando e Padre Marcos, familiaridade. Primeiro, os dois são italianos. Segundo, mesmo na diocese mãe, Vittorio Veneto. Depois, do Armando, na sua fala, já desculpa a redundância, do Armando já deixou para mim que fez 30 anos agora, no mês de junho, que do Armando está no Brasil. Do Armando, lá, italiano, decide vir para o Brasil, mas precisamente para a diocese de Caetité, ser padre. E agora eu me dirijo primeiramente ao Padre Marcos. Se do Armando falou que ele, quando ele chegou na diocese de Caetité, tinha 6 padres, e do Armando começou a trabalhar, vieram outros colegas também, padres italianos, para a diocese do Armando, e hoje Caetité tem muitos padres. E Livramento também, hoje tem muitos padres diocesanos. Então, eu me pergunto, como que não sei de nada, por que o Padre Marcos, italiano, veio para o Brasil? Qual foi o critério? Como escolher o Padre Marcos para vir para a nossa paróquia de Itanhaçu, vir para o Brasil? Como? Posso interromper? A modalidade eclesial com que eu vim é diferente da de Padre Marcos. É muito interessante, tá vendo? Eu vim no projeto desencadeado por uma encíclica de Papa Pio XII, em 1957, chamada Fidei Donum, o dom da fé, em que o Papa dizia às igrejas da Europa que tinham muitos padres: vamos ajudar as igrejas onde tem muitos que pedem e poucos que oferecem. E convidava os padres da Europa para irem para a África e América Latina. E eis que houve, desde 1973, uma ligação de colaboração entre a Diocese de Vittorio Veneto, nossa diocese de origem, e a Diocese de Caetité. E vários padres vieram. Eu vim dentro deste projeto de colaboração missionária. Padre Marcos vem não como fideidom, é um dom da fé, mas dentro de um intercâmbio. Isto é, nós, apesar da nossa pobreza, na Diocese de Livramento, mandamos para a Itália o padre que você nomeou, é seu primeiro formador, o querido padre Sivaldo, que está na Itália. E da Itália, para manter viva esta dimensão, esta abertura, esta colaboração intereclesial, é Padre Marcos, porque a Igreja é, por sua natureza, missionária e, portanto, não pode se fechar. Não é, Padre Marcos? Que caiu assim sobre você a sorte, o dom de deixar a sua bela terra de origem, muito bonita, as suas montanhas lindas, onde ele nasceu, para vir ver outras planícies e outras montanhas. É exatamente assim, sim. Eu não sei responder por que escolheram Padre Marcos. Para perguntar ao bispo. Sim, é uma pergunta que precisa fazer ao Bispo Dom Corrado. Mas com certeza eu posso dizer, e sempre disse, que na vontade no pedido do Bispo está escondida a vontade de Deus, ao menos eu percebi assim, e
acho que esta coisa que Dom Armando acabou de explicar é diferente a maneira com a qual tem esta colaboração entre as duas dioceses. Dom Armando chegou aqui e a diocese de Caetité não enviou ninguém na Itália. Agora tem esta troca. Eu disse muitas vezes também aqui nas missas, nos avisos, que não é só uma troca de padres, não é só enviar um padre, é uma troca de jeito de viver a fé, vamos dizer assim. A fé é a mesma, somos unidos e somos irmãos pelo batismo. Vamos compartilhar também as riquezas de fé que cada um tem. Claro, Padre Marco chega com as capacidades que tem Padre Marco, talvez outros podiam ser melhores, quem sabe. Mas eu com certeza vim aqui porque chamado do bispo e atrás do bispo pela vontade de Deus, que não sei o que está pensando, mas está me ajudando a viver esta experiência que com certeza é, antes de tudo, para mim um enriquecimento e depois vai se tornar também esta troca de viver a fé juntos. Também a visita que tivemos do bispo Dom Corrado testemunha isso, que nós estamos compartilhando a fé, estamos nos ajudando, e isso é uma ajuda para os dois, para as duas dioceses, e para também, eu diria, para os padres das duas dioceses, porque em todo caso tem esta colaboração entre os padres que é enriquecida por isso. Se posso continuar, infelizmente o coronavírus bloqueou, mas o desejo era e permanece que aconteça também a presença de leigos e leigas, que não seja só um intercâmbio do padre. O padre é o referencial, mas que jovens ou adultos da Itália venham aqui com o Padre Marcos e daqui vai alguém para conhecer, porque cada um tem uma riqueza e um limite. A riqueza do outro, o intercâmbio cultural e eclesial, enriquece. A maneira de ser igreja, aqui como o Padre Marcos acaba de destacar, é diferente. Não é melhor ou pior. Só Deus é diferente. E quando a gente estiver aberta a acolher a riqueza do outro, se enriquece. Sabe, é um problema muito acentuado agora na Itália, porque chega pessoa de todo canto do mundo e não é fácil dialogar. Com latino-americanos é fácil, relativamente, mas com chineses, com pessoas de todo o país da África, com chineses, orientais, etc, etc. E procurando trabalho ou procurando proteção nos lugares onde, como agora no Afeganistão, é uma tragédia, e procuram se salvar ou promover, como aqui no Brasil, de vários países da América Latina, a tragédia desses dias do Haiti. As pessoas vêm procurar no Brasil, que oferece maior amparo. Precisamos abrir ao intercâmbio cultural. Ninguém é como a árvore que nasce plantada com as raízes. Claro, temos as raízes culturais, mas que podem ser deslocadas em qualquer canto. Que riqueza, que coisa bonita. Eu fico muito feliz. É importante ressaltar, aqui destacar a fala do Padre Marcos, muito feliz, a fala também do Armando, sempre feliz no Armando, né? Sempre sábio, na sua humildade. Mas destacar que o seminário, gente,
forma a gente, primeiramente, como ser humano. Hoje, eu não canso de dizer, isso eu falo de pureza de alma, porque os meus alunos hoje, sabem, né? Eu sempre falo que eu sou um eterno aluno, um eterno aprendiz, mas meus alunos sempre escutam eu falar isso do Armando, que eu nunca esqueci o que a Igreja Católica fez comigo, a formação que me deu, porque antes de tudo me formou como ser humano, como pessoa, aquilo que o Senhor falou. Investir na formação do ser humano, e o Senhor formou um cidadão que quem acompanha pode perceber que sempre se desprende de si para se colocar no lugar do outro, para viver um termo que hoje está muito na moda com a pandemia, a questão da empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Por isso, gente, aí está aí a resposta de muitas vezes vocês vê o professor José Nilton, às vezes, comprando uma briga que não é dele. O professor José Nilton falando uma coisa na qual ele não foi chamado. Ele não foi chamado, mas é uma coisa que ele está olhando, que ele está vendo que vai favorecer o bem comum. E tudo que for para favorecer o bem comum, eu irei estar propagando. E o que for para favorecer o individual, pode ter certeza que eu irei me calar e irei tentar resolver no silêncio, porque eu sou assim. Torno público o que vai favorecer a todos, e o que vai me favorecer eu deixo no silêncio, porque Deus vai ver. Então, muito interessante essa visão que o Armando falou, da questão da missão. Tanto é que do Armando também, dentre tantas outras coisas que fez bonito na nossa diocese, eu tive a honra de participar já fora do seminário, da missão, que do Armando também criou um grupo formado por padres e por leigos que ia fazer missão em cada paróquia. Eu tive a oportunidade, Tenhaçu teve a oportunidade do ano de 2010 de ser sede, tá vendo? Não esqueça a data, porque as coisas marcantes a gente não esquece, gente. É igual eu falo direto para os meus alunos. Eu esqueço, tem uma diferença entre um professor bom com B maiúsculo e um professor bom com B minúsculo. O professor bom com B maiúsculo é aquele que te cobra, te exige, quer ver você crescer. O professor bom é bonzinho. É bonzinho. Então deixa você fazer o que você quer. Porém, lá na frente você vai lembrar do professor bom com B maiúsculo. Aquele professor que puxou sua orelha. Por que eu lembro do Armando? Porque do Armando no seminário, quando ia sair da linha, do Armando puxava. Ó, não é por aqui. Ademário, mesma coisa. Padre Marco hoje puxa a orelha. Nicivaldo. Então, é assim. A gente fica grato porque as pessoas, a gente vê que as pessoas querem o nosso bem. Quando quer o nosso bem, a gente fica grato, a gente é feliz. Então, Padre Marcos hoje está conosco aqui, algo muito interessante, infelizmente por conta da pandemia, mas nós já estamos vencendo esse momento, para que leigos possam vir da Itália também, porque a troca de cultura é algo muito importante. E o Padre Marcos, com seu jeito assim humilde, mas Padre Marcos, ele é muito sábio também, muito inteligente, assim, na tecnologia mesmo. Eu não chego nem aos pés do Padre Marcos na questão tecnológica. É um padre assim muito, digamos, desenvolvido, digital, digamos. Um padre muito digital. E o Padre Marcos chegou, vou ser sincero, com todo respeito aos outros padres que já passaram por aqui, a alguns colegas de seminário, outros coroinha, como o Padre Jandir, já foi coroinha quando eu fiz pastoral lá em Ibicoara. Tenho admiração com todos. Mas a pastoral da comunicação com o Padre Marcos, aqui na paróquia, tem desenvolveu, tem uma outra visão. Isso é a pastoral da comunicação. Sabe que Deus envia as pessoas com as capacidades no momento que precisa. Depois as outras chegam quando precisa outras capacidades. Aí chegou o Padre Marcos no ano passado aqui, do Armando já tem 30 anos de missão no Brasil. Como vocês sabem, o Armando já relatou também, já falei. Padre Marcos vai fazer 1 ano e pouco, né, Padre Marcos? Vai fazer 2 anos agora, né? 2 anos em novembro. Em novembro, faz 2 anos que chegou ao Brasil, porque antes de ele vir logo para Tanhaçu, ele ficou conhecendo a diocese com o Armando, aprendendo o português, e hoje fala o português melhor do que eu. Não, isso não é verdade. Eu falo brasileiro, o Padre Marcos fala o português, eu falo brasileiro, o Padre Marcos fala baiano. Eu falo baiano, Então, digo isso para brincar. Eu falo português também como Padre Marcos, mas Padre Marcos, para dizer, ontem mesmo ainda falava com ele, Padre, o senhor fala português muito bem.
Padre Marcos tem saído muito bem com o Ele português. estudou grego e latino. Isso. É. Aí outra coisa, Também. ótimo, o embasamento isso foi ótimo do da Armando língua. lembrar. Dentro das formações que o seminário nos deu, por exemplo, eu tive a oportunidade, fico encantado, por isso que depois eu fiz a faculdade também segunda minha de História do Armando, que eu fiquei encantado com os 2 anos que eu estudei de latim e os 2 anos que eu estudei de espanhol. E agora falei para o Padre Marcos, que inspirado por ele e também pelo visto Dom Conrado que está chegando, eu comecei a estudar o italiano, porque é muito próximo do latim, para ver se vou desenvolvendo, vou aprendendo, para quando tiver um intercâmbio, quem sabe de repente o velho está lá fazendo uma missão na Itália. Que bom. Então, gente, é algo muito interessante e eu queria fazer a pergunta agora o seguinte para Dom Armando, no sentido do ser padre, também ligado à questão missionária. Para o senhor, qual a importância do padre e missão? A missão é única, evangelizar, isto é, anunciar a beleza de um encontro com Jesus Cristo. No fundo, a substância, a finalidade una e única é anunciar Jesus Cristo como aquele que dá um sentido, repito aos jovens sobretudo, à vida e à morte. As 2 grandes perguntas que cada uma carregamos dentro de nós desde quando tomamos consciência da vida é: que sentido tem esta vida humana sobre a Terra? E que sentido tem, por que a morte? Jesus, o Filho de Deus, Deus verdadeiro, luz que ilumina todo ser humano que vem a este mundo, ele, enviado pelo Pai, primeiro missionário de Deus à Terra, veio anunciar uma bela notícia. A vida tem sentido, tem um Deus que nos quer bem, e ele, Jesus, o demonstrou. Manda o Espírito Santo para continuar a missão. É dentro desta grande missão de Jesus e do Espírito, as 2 mãos, diziam os antigos, do Pai, que se desencadeia a missão. Ide pelo mundo inteiro, anunciai esta bela notícia. A modalidade pode ser diferente da Itália, da África, da América Latina, de qualquer lugar. E, porém, a missão fundamental que caracteriza a minha vida de padre, de bispo e do Padre Marcos também, cada um com suas riquezas e limites, é esta: anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, o Libertador, aquele que aponta para uma humanidade nova e renovada. Reino de Deus significa reconhecer que Deus é Pai e Mãe de todos e que nós todos somos irmãos, somos iguais. Viver esta fraternidade radical na justiça, no amor, na solidariedade, na partilha, este é o anúncio. Eu estou aqui para anunciar, não só com os lábios, mas com a minha vida, com o testemunho, estes valores que encontro na bela notícia que Jesus, enviado pelo Pai, que continua a missão através do Espírito, entrega a nós, humanos. Só isso. Pronto. Que riqueza que o Armando falou. Do Armando está falando, eu lembrando que eu estou trabalhando com meus alunos do 7º ano aí de Ituaçu, que alguém já assistindo, sobre o período do Renascimento, que vai do século XIV até o século XVI, final da Idade Média, início da Idade Moderna, e que o Renascimento ele tem o seu renascimento do resgate cultural, da cultura grega, romana, lá na Itália, na cidade de Florença. E a gente lembra que o Renascimento ele resgata a visão antropocêntrica, a visão, porque antes era uma visão teocêntrica, Deus como centro, agora a visão antropocêntrica, o homem como centro, uma visão humanista, uma visão racionalista. E eu falava para os meus alunos o seguinte, que foi a partir daí
que o ser humano, com aquela imagem aquela tela pintada por Michelangelo, Deus, o homem simbolizando a religião, falava que a religião veio do verbo do latim religare, ligar o homem a Deus, mas do Armando, mais Padre Marcos pode falar depois melhor sobre isso, porque eu estou falando aqui uma visão histórica como professor, e falei assim, foi a partir daí que surgiu a ideia de Deus com a figura humana, Deus como pai, só que eu falei para mim, só que Deus é pai e Deus também é mãe, Deus não tem sexo, Deus não tem gênero como substantivo, Deus não tem gênero, e isso é até do português, Deus não tem gênero, tanto é que Deus não é substantivo abstrato, Deus é substantivo concreto na língua portuguesa. E fada é concreto também, porque a gente imagina, porque Deus começou a dar forma a Deus. E fundamentado na Bíblia, até do Armando, porque fala que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Eu falei, só que antes falava assim, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, mas Deus não tem imagem humana, depois que vai mudar com a Idade Média. Aí, depois o Armando pode complementar minha fala um pouco, melhorar um pouco o que eu falei, né? Porque eu falei mais na visão científica, do Armando vai entrar na questão da fé. Lembrando, gente, que nosso bispo também, de tanta formação, é doutor em liturgia, então, diante dele eu até me calo, né, falando, e me dirijo ao Padre Marcos para poder perguntar, Padre Marcos, tipo assim, o senhor chegando aqui ao Brasil, qual foi o seu maior desafio e qual foi a sua maior facilidade, digamos assim? E do Armando pode complementar depois também. Bem, tem um desafio pequeno, mas que no início não é tão pequeno, que é a língua. Você quando chega e não consegue entender, mas sobretudo não consegue se explicar, a coisa é um pouco feia no início. Mas depois, um pouco por vez, esta coisa entra um pouco, se supera e não se torna mais um problema muito grande. Acho que o desafio maior é, como posso dizer, entrar numa cultura, em uma vida de fé de um povo, trazendo as riquezas que eu posso levar aqui no Brasil, mas sem chegar aqui como um italiano, mas não sei como, mas me tornar um pouco brasileiro, no sentido de compartilhar o que o povo vive, o que a comunidade de fé vive, perceber também todas as coisas bonitas que eu ainda estou descobrindo, da vida de fé, da catequese, das comunidades. Por exemplo, para mim foi um pouco difícil entrar nesta lógica das comunidades, porque na Itália as paróquias são pequenas, se vamos paragonar com... Uma comunidade é uma paróquia, né? Sim, uma comunidade, mais ou menos, uma comunidade é uma paróquia. E você não tem muitas comunidades, tem uma realidade única. Então, podemos dizer bastante fácil, porque você tem as catequistas, que são todas da paróquia. Aqui tem, cada comunidade tem as suas catequistas, e você não pode fazer um trabalho único cada semana com todas, é impossível. Precisa fazer um trabalho de maneira diferente. Acompanhar as comunidades significa não ficar só no centro da paróquia, porque todos chegam aqui, mas ir a todas as comunidades. É um trabalho diferente da Itália e precisa entrar um pouco nessa mentalidade. Então, isso com certeza é um desafio. Se torna também uma coisa muito bonita, porque assim se abre a mente, se entende muitas coisas e para mim é uma riqueza. A coisa mais simples, eu acho a acolhida dos brasileiros. Eu lembro desde
quando eu desci lá no aeroporto de Salvador, pegamos um táxi para ir no hotel e passar a noite lá. E até o motorista do táxi, quando entendeu que eu estava chegando para ficar aqui como missionário, me disse: seja bem-vindo ao Brasil! Ele queria me acolher. E isso se tornou... E o bispo, como foi? O bispo lá foi bem? Como foi? O bispo foi maravilhoso, graças a Deus. E o Padre Egídio? Fala um pouquinho sobre o Padre Egídio. Todos acho que lembram nós. Padre Egídio, a presença dele, também a graça dele. Sim, Padre Egídio, a Dom Armando antes de tudo, depois Padre Egídio que me acompanhou mais aqui em Itanhaçu. Foram uma ajuda muito grande para mim, mesmo para este trabalho de entrar numa cultura, numa realidade, num jeito de trabalhar diferente, que precisa aprender um pouco e aprender de quem trabalhou muito. Então, o Padre Egídio lhe ajudou a superar essa dificuldade que você falou. Claro, sim. A enculturação, Padre Egídio, Dom Armando. Já tinha vivido no Brasil o Padre Egídio, né? Sim. Bem, Padre Egídio ficou aqui muitos anos, não lembro mais quantos, mas muitos. Inclusive teve o irmão dele, o Padre José, né, que trabalhou no nosso diocese em Iramaia, em Ibitanga, não foi? Idealizou o auditório do centro diocesano, não foi o Padre Zé que fez? Não. Foi outro. Foi outro, né? Outro, sim. Mas ele fez o de Guanambi. Guanambi e Bibitanga foi ele também. Bibitanga. Foi o projeto, não foi? Iramaia, né? Na diocese de Caetité. Ele era engenheiro, né? Não era autodidata. E ele, na diocese de Caetité, acho que são dezenas as igrejas. Padre Zé. Zé Menon, né? Zé Menon, sim, irmão. Faleceu, não foi não? Faleceu, sim. Sabe, Zé, a pergunta que você fez ao Padre Marcos, eu vou responder fazendo uma pergunta a você, não? Você tem uma esposa, não é? Sim. Quando um casal começa a viver, conviver, casar, cada um tem uma língua própria, não é? Também se fala, os dois falam português, mas tem dois mundos diferentes, não? São duas coisas diferentes. O que permite, ele sempre consegue, fazer com que superem as dificuldades. Tem uma palavra que é mágica e que é às vezes ambígua, é o amor. E a renúncia também, né? O amor comporta renúncias. Isso. Para vir aqui, precisa renúncias. Isso, claro. Não é? Isso. Mas quando você ama, supera. Dia por dia, você supera. Aceita a diferença do outro ou da outra e eis que nesta integração tem o enriquecimento, a alegria de viver na partilha, não? Que comporta renúncia, paciência, às vezes engolir algum sapo, etc. Mas em todo este processo você cresce, perdendo-se pelo amor e no amor, você se amadurece como pessoa humana, como homem, ela como mulher, e assim em diante, não? Eu penso que é a dinâmica da vida. Qualquer escolha tem dinâmicas bastante parecidas. Eu, claro, renunciei, tinha 20 anos de padre na Itália, me sentia bastante à vontade, e teria muita coisa para acrescentar. E cômodo até, né, Armando? E cômodo lá, né? Cômodo até, né? Por cima lá. Tua terra, teu lugar. Sim, é claro. Quando você chega, como o Padre Marcos acaba de dizer, precisa fazer um transplante, não? Um transplante de língua. E esta é a primeira dificuldade, depois de hábitos, de ritmos, de modalidades, etc. Mas eu acredito que quando existe um amor dentro, amor a Jesus Cristo, a um projeto, a uma vida, o resto se aprende dia após dia.